Bom pessoal, Maurício aqui em mais uma transmissão em vídeo para mostrar para vocês o processo de criação de testes e avaliações utilizando o sistema plataforma de ensino na sua nova versão 6.0. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês a tela do meu desktop, trazendo para vocês uma apresentação, uma amostra de como você pode criar um teste do zero utilizando a área de alunos da plataforma de ensino na sua nova versão. Então vamos aqui compartilhando a tela do meu computador com vocês, onde eu tenho aqui o nosso portal Academia da Web, totalmente construído utilizando a plataforma de ensino na nova versão, nessa versão 6.0, que contém toda essa experiência do aluno. Então vamos aqui até a área de trabalho. Na nossa área de trabalho, nós vamos agora mostrar para vocês aqui como configurar uma avaliação, um teste avaliativo utilizando esse sistema. Primeiramente, nós vamos até a tela de login, onde nós vamos fazer o login em modo administrador. Uma vez feito o acesso até o portal de administração da sua plataforma de ensino, nós vamos até a área do ambiente EAD e vamos aqui, podemos ir em avaliações, onde nós temos aqui o acesso a todas as avaliações já criadas no sistema. A partir daqui, eu posso simplesmente iniciar uma nova avaliação e criar o passo a passo dessa avaliação. Mas eu tenho uma forma mais rápida e direta para criar uma avaliação, e essa forma eu prefiro mostrá-la aqui nesse momento, porque ela vai levá-lo diretamente à avaliação dentro do módulo do curso onde você pretende que o aluno inicie o processo de avaliação. Para isso eu vou até a área de cursos e vou utilizar aqui o nosso builder de construção de aulas. Então eu vou aqui até a área dos cursos e dentro da área dos cursos eu vou escolher em qual curso eu quero iniciar essa avaliação. No meu caso, eu vou começar uma avaliação aqui utilizando o curso Mentoria Iniciando a Jornada. E nessa mentoria eu vou iniciar um processo de avaliação. Vou clicar em Builder. Aqui eu vou carregar o meu sistema em modo de construção. Observe que ele abre aqui o nosso construtor do WordPress. E aqui eu posso iniciar o meu processo de avaliação a partir de uma aula ou a partir de um módulo da minha preferência. Para isso eu vou aqui nessa área do Builder. Quando eu clico em abrir a minha plataforma no modo Builder, ele vai mostrar para mim toda a estrutura do curso que eu já construí. Então, nessa parte, eu posso vir aqui e iniciar um processo de avaliação. Esse curso eu já tenho aqui criado um módulo de conclusão com uma avaliação. Então, eu venho aqui, crio primeiramente o módulo. Depois de criar o módulo, eu venho aqui e crio uma aula. E dentro desta aula, nesta guia de criação de nova avaliação, então eu posso vir aqui e criar uma nova avaliação a partir daqui. Essa é a forma mais rápida, mais direta e mais objetiva de iniciar um processo de avaliação utilizando o meu sistema plataforma de ensino. Vou clicar em nova avaliação, ele vai abrir um campo para que eu possa inserir o nome dessa avaliação e eu vou colocar aqui o nome de avaliação final. Você pode criar quantas avaliações quiser dentro dos módulos ou aulas que você desejar. Sempre é interessante criar essa avaliação dentro de uma aula que finaliza um módulo. Aqui, por exemplo, eu estou criando uma avaliação no módulo de conclusão, mas eu poderia criar uma avaliação para cada módulo. Veja que eu cliquei em criar e ele já disponibilizou para mim aqui o campo de criação e construção dessa avaliação final. Então aqui eu vou construir a minha avaliação do mesmo modo que eu construo aulas e outros conteúdos dentro da plataforma. Eu poderia vir aqui, por exemplo, no módulo Conceitos e Fundamentos, e na última aula do módulo Conceitos e Fundamentos
abrir essa aba aqui, de forma que quando eu clico aqui nesse canto a aba se expande e eu poderia criar uma avaliação aqui, uma avaliação somente sobre o módulo Conceitos e Fundamentos. Como não é o nosso caso, nós vamos criar a nossa avaliação aqui dentro do módulo de conclusão e avaliação. Já criamos aqui a experiência dessa avaliação e agora você deve estar se perguntando, mas como eu vou inserir perguntas e respostas? Como eu vou criar essa avaliação, a experiência do aluno a partir daqui? Basta que para isso eu venha aqui nesse canto à direita e clique aqui em editar. Se eu clicar aqui em editar agora, ele vai abrir o meu construtor de avaliação. Observe que quando eu clico somente sobre a área, ele vai perguntar se eu quero sair aqui dessa área. Então eu vou cancelar. Primeiro eu vou clicar aqui em atualizar, porque quando eu atualizo, eu gravo no sistema todas as alterações que eu já fiz aqui, incluindo o campo de avaliação final aqui dentro da área de conclusão e avaliação. Note que quando eu clico aqui sobre essa guia, ele me dá a opção de editar esse título e modificar o conteúdo dessa avaliação, o nome, o título, ou seja, o link que na verdade esta avaliação vai ter no sistema. Então é interessante que se eu clicar em editar aqui, né, nesse momento, sem atualizar, ele vai fazer aquela pergunta novamente. Observe que quando eu atualizei, ele mostra para mim a guia de ver curso. Se eu for aqui agora na área do curso, vou clicar como nova guia e vou abrir essa janela. E indo aqui, ele vai abrir aqui numa nova janela o curso em modo aluno e eu vou poder visualizar esse link de avaliação final aqui dentro do módulo de conclusão. Vai estar aqui uma aula final e vai estar aqui uma avaliação final, seguindo aqui, né, o que estava já na estrutura do meu anterior postado. Então, dessa maneira, eu poderia inclusive fazer isso aqui, olha, transferir essa aula para cima e agora deixar somente a avaliação disponível aqui dentro do meu módulo. Eu posso inclusive colocar essa avaliação solta aqui dentro do módulo e deixar as aulas todas em outros módulos aqui, não há problema. Clicando em atualizar, ele vai atualizar essa experiência. Se eu atualizar a página aqui, observe que ele muda a estrutura e traz aqui o iniciando com WordPress, só que agora ele retirou para mim o título de avaliação, deixando a avaliação no final aqui depois das aulas. Então é interessante saber diferenciar essas diferenças, né? Se eu postar essa avaliação solta num módulo que não tem nenhuma aula, o título desse módulo ele vai desaparecer e vai ficar simplesmente a avaliação aqui, o link para a avaliação disponível para ser acessado. Nesse caso, ele adere ao último módulo que foi postado no sistema. Agora, se eu quero que essa avaliação esteja atrelada a um módulo em separado, eu tenho que vir aqui criar uma aula para esse módulo, dar um nome, vou pôr o nome como avaliação final e vou deixar essa avaliação aqui atrelada ao conteúdo dessa aula. Se eu vier aqui nessa aula agora, clicar em editar, vou abrir como nova guia para não perder o que eu já fiz aqui e sempre clicando em atualizar aqui para que eu não perca as atualizações feitas, porque se eu sair dessa página sem atualizá-la, eu vou perder as últimas configurações feitas aqui. Mas voltando aqui e abrindo esta aula com o nome de avaliação final, lá dentro da minha área de edição, eu vou ter aqui uma área para inserir conteúdo. Então aqui eu posso dar uma introdução dizendo esta é a avaliação final do seu curso. Apenas para exemplificar, coloquei aqui um conteúdo de introdução dizendo que essa é a página de avaliação final. Vou clicar em atualizar essa página e vou pedir para ver a aula como aluno. Uma vez que eu clico e vou até o conteúdo, observe que ele abriu aqui o módulo de avaliação dizendo, né, esta é a avaliação, e logo ao lado aqui
tem um outro link. Esse link é o link de avaliação final. Se eu clicar sobre ele agora, ele não vai estar disponível, pois não tem nenhum conteúdo ainda. Então vamos construir o conteúdo dessa avaliação. Vou fechar aqui também e vou voltar aqui o meu Builder. Dentro do meu Builder eu tenho aqui a opção de construir a experiência dessa avaliação aqui dentro do construtor. Eu vou clicar como nova guia aqui com o direito do mouse e vou abrir esse link de edição como uma nova guia. Abrindo o link de edição, ele vai me abrir uma nova página de avaliação final. Esta é a página da avaliação. Não é a página daquela aula que eu criei para construir a experiência do módulo, mas da avaliação. Então, nesta eu posso inserir os conteúdos da minha avaliação, que são perguntas e respostas. Então, eu posso vir aqui e posso também trabalhar com o Builder. Eu tanto posso inserir o conteúdo aqui, adicionando um bloco, abrindo uma introdução, colocando qualquer coisa, como eu posso ir direto ao Builder aqui e simplesmente colocar as perguntas e respostas. Eu vou construir aqui a experiência através do Builder. Observe que agora ele está aberto na avaliação que eu comecei a construir. Ele tem aqui um conteúdo vazio. Na área de Settings, eu posso definir quais são os critérios dessa avaliação, e aqui ele vai dizer a qual curso essa avaliação está associada. Se eu mudar isso aqui, ela vai desaparecer daqui e vai ficar atrelado ao curso que eu decidir colocar. Eu não vou mexer nisso aqui porque eu quero que ela fique nesse curso. Aqui ela pode ser associada a uma aula. Como nós já criamos uma aula com o nome de avaliação final e queremos que ela fique atrelada à mesma, então aqui eu vou defini-la como uma aula atrelada à aula avaliação final. Então aqui eu faço com que essa avaliação, o conteúdo dessa avaliação, apareça dentro da aula chamada avaliação final. Assim eu fecho o ciclo, eu completo o ciclo. Eu vou colocar os pré-requisitos. Se eu tenho pré-requisitos, eu coloco aqui. Por exemplo, eu posso exigir que para essa avaliação ser feita, seja necessário que a pessoa já tenha aqui uma outra avaliação chamada Fundamentos do WordPress realizada e aprovada. Ou eu posso exigir que ele tenha já feito a validação para especialista em plataformas, que são outras avaliações que eu já criei em outros módulos aqui. Não é o nosso caso, e nesse caso nós não vamos colocar nenhuma avaliação anterior necessária, né? Vou deixar aqui em branco, simplesmente. Aqui eu posso definir usuários em particular que podem acessar essa avaliação. Se eu marcar isso aqui, então eu vou ter que definir quem são os alunos que podem ou não podem fazer essa avaliação. Também não é o nosso caso, eu vou deixar desmarcado. Nessa parte, eu vou definir aqui quantos pontos o aluno precisa alcançar para ser aprovado, quanto por cento ele precisa alcançar. No meu caso, eu vou definir aqui como 70%, dizendo ao sistema que com 70% de acerto ou mais, o meu aluno já pode ser aprovado. Ao final, eu posso emitir um certificado. Eu posso vir aqui, pegar um dos meus certificados no sistema e emitir esse certificado para o aluno que conseguir conquistar a pontuação necessária. Para isso, teria de ter um certificado já criado aqui, referente a esse curso. Então, se eu quiser que ao final dessa avaliação o aluno visualize e receba automaticamente o meu certificado, vou definir um certificado para que esse aluno receba. Não é o nosso caso, eu vou deixar também em branco. No nosso caso aqui, nós ainda temos outras configurações que podem ser aplicadas. Podemos restringir aqui o número de tentativas que essa avaliação permite, dizendo ao sistema que ele pode repetir até 3 vezes ou até 2 vezes. E aqui eu vou colocar 3, dizendo ao sistema que ele pode fazer essa avaliação até 3 vezes seguidas. Se ele for reprovado, ele pode ser reprovado até 2 vezes e tendo até 3 tentativas de repetir essa avaliação. Aqui nós podemos usar cookies para restringir.
Nesse caso, ele vai incluir, inclusive, casos de cursos gratuitos que não tem uma necessidade de ser aluno credenciado. Então aqui existem algumas outras configurações que podem ser aplicadas e você pode fazer uma série de combinações. Por exemplo, você pode colocar cookies para usuários anônimos, você pode colocar cookies para usuários registrados e você pode configurar essa área livremente de acordo com as suas necessidades. Por fim, você tem aqui o conteúdo de perguntas. Você pode informar ao sistema que todas essas perguntas devem ser respondidas. Se eu marcar isso aqui, a avaliação só termina quando o aluno responder todas as respostas. Se ele não responder todas as questões, a avaliação fica retida e não conclui. Então aqui é importante, interessante, se você tem uma avaliação que precisa ser totalmente respondida. Por fim, você tem aqui uma limitação de tempo. Você pode limitar quanto tempo o aluno vai ficar na área de avaliação. Então aqui eu dou um tempo de resposta para essa avaliação terminar. Se eu colocar um tempo aqui, quando o aluno iniciar a avaliação, vai abrir um contador de tempo para que ele faça a sua prova. Nesse contador de tempo, ele precisa concluir a prova. Dessa forma, eu posso criar uma experiência onde o aluno tem tempo para realizar a avaliação. Eu posso, por exemplo, delimitar essa avaliação aqui a um tempo de 0 horas 60 minutos, né, e 00 segundos. Então, dessa forma aqui, ele vai dar esse tempo de 60 minutos para que o aluno conclua. Caso ele não conclua, o sistema vai autofinalizar e avaliar o aluno com base naquilo que ele já fez. Caso ele tenha alcançado o acerto dentro desse tempo de 70%, ele vai aprovar. Caso ele não tenha alcançado, ele vai reprovar. Então aqui o sistema ele tem uma série de travas que você pode colocar para que o aluno tenha uma experiência automatizada durante essa avaliação. É como se fosse um tutor virtual que vai controlar o acesso desse aluno durante todo o processo de avaliação do mesmo. Por fim, aqui tem uma área onde você pode colocar aqui alguns conteúdos, né? Ele tem aqui algumas outras configurações possíveis e aqui a área de resultados. Nessa área de resultados, você pode colocar uma mensagem automatizada. Por exemplo, eu venho aqui em adicionar a graduação. É isso mesmo. A partir de 0, aqui é a mensagem de reprovado, por isso que ele é automático. Então, a partir de 0, eu tenho aqui a mensagem para reprovado. E a partir daqui, de 70, eu tenho a mensagem para aprovado. É como se eu quisesse já definir os resultados. Então, aqui eu coloco da seguinte forma: desculpe, mas você não atingiu. Tente novamente. Dessa forma, eu estou informando ao aluno que ele não atingiu a pontuação necessária e caso ele não atinja a pontuação necessária, ele vai receber esta mensagem ao final do teste. Aqui eu vou criar uma mensagem de aprovação. A partir de 70% de pontuação, ele vai exibir essa mensagem de pontuação. A mensagem vai ser essa: parabéns, siga para a próxima etapa. Então aqui eu posso personalizar toda a experiência, criar uma mensagem personalizada. Uma vez que eu tenho feito aqui todas as configurações, eu ainda tenho aqui uma área para inserir pontuação média, pontos por categoria, pontos gerais e uma série de outras personalizações que podem ser feitas, inclusive até estatística de bloqueio. Eu posso controlar toda a manipulação de dados referente a essa avaliação por meio dessa área de definições. Aqui vale aquela dica: crie um aluno fictício na sua EAD, na sua plataforma e faça a experiência de avaliação e vá com esse aluno fictício lá na área de avaliação, simule o teste, faça a avaliação
Dessa forma, você vai aprender no seu dia a dia a configurar toda essa experiência de forma mais intuitiva e de forma a obter mais assim personalização e uma experiência mais imersiva para os seus alunos. Na dúvida, simplesmente deixe desmarcadas as opções que você não quer que funcione. As opções que você deixar desmarcadas, elas simplesmente não vão aparecer para o aluno. Por exemplo, se eu não quero que apareça nenhuma mensagem, basta eu vir aqui e desmarcar. Isso não vai aparecer para os alunos, ele vai terminar a prova e vai simplesmente receber a pontuação. Nesse caso que eu quero que ele receba uma mensagem ao final, eu posso definir uma mensagem a partir de 0. Essa aqui ela já é definida automaticamente para reprovado. E essa daqui a partir de 70 para aprovado, onde eu vou colocar aqui, né? Note que ele tem aqui, olha, graduação e excluir graduação. Quer dizer que aqui eu estou dando uma graduação, eu estou autorizando esse aluno a passar para a próxima etapa ou para o próximo módulo, de acordo com o processo de avaliação que eu criei aqui. Nessa parte do título da avaliação aqui, tem como você definir algumas outras configurações. A dica é que você faça testes e teste cada um desses recursos. Sempre que eu faço modificações na minha área de avaliação, eu venho aqui, clico em atualizar para validar as modificações que eu fiz. Se eu vier agora aqui, olha, ele vai abrir a avaliação, ele ainda vai abrir de forma um pouco vazia, por assim dizer, porque ainda não existem perguntas e respostas postadas. Mas note que agora, depois das modificações que eu fiz, ele já aparece aqui dentro da aula avaliação final. Ou seja, eu tenho aqui o módulo de conclusão. Dentro do módulo de conclusão, eu tenho aqui a experiência da aula avaliação e ele já abre aqui com o conteúdo aqui da aula e o conteúdo da avaliação. Então, dentro do conteúdo da aula, eu já tenho aqui a avaliação para ser iniciada. Então, eu já posso disparar o processo de avaliação a partir daqui. Note que ele já abriu com uma tela em branco, porque eu ainda não tenho as perguntas e respostas necessárias. Vamos voltar aqui ao nosso módulo de avaliação. Agora, vamos até o construtor e nesse construtor construir a experiência de aulas do nosso aluno. Cliquei aqui em Builder, abri aqui em modo construtor e agora eu tenho aqui uma área para inserir novas perguntas. Nessa área de inserção de perguntas é que eu vou começar a construir aqui a experiência de perguntas e respostas dessa minha avaliação. Vou clicar em nova pergunta e aqui eu vou inserir as perguntas de acordo com a necessidade e de acordo com o conteúdo que foi lecionado nesse curso ou nesse módulo. Então aqui nós estamos falando num curso que é uma mentoria e nesse curso sobre mentoria eu tenho vários conteúdos que foram ensinados. Então eu vou colocar aqui sobre ferramentas para a jornada. Vou adicionar a pergunta. Agora, note que ele está exibindo aqui um sinal de alerta. Esse sinal de alerta, ele diz que a minha questão precisa de respostas. Então aqui eu vou abrir do lado aqui o leque de perguntas e respostas e agora eu vou colocar aqui, olha, dentro aqui, né, da minha questão aqui, esse é o título da minha questão. Eu posso inclusive mudar aqui a temática, né? Eu vou mudar um pouco essa temática. Eu vou colocar esse conteúdo aqui dentro do campo de pergunta. Vou clicar em salvar e ele já inseriu. Note que ele replicou o conteúdo e agora eu vou mudar aqui para questão número 1 ou primeira questão, né? Posso colocar como questão 1 ou primeira questão. Veja que esse sistema ele me permite personalizar de várias formas a experiência do meu aluno. Essa é uma estrutura que eu estou criando aqui. Você pode criar a sua estrutura de outras maneiras, de outras formas. Bom, aqui ele me permite dizer que tipo de pergunta eu estou colocando aqui. Olha, múltipla escolha, escolha livre,
Então tem vários modelos aqui, pergunta aberta. Então eu vou marcar ela aqui como única resposta, né? Single choice. Aqui eu vou colocar algumas respostas possíveis. Note que ele tem aqui em answers, que são respostas, né? E a opção do correto. Então aqui, sobre as ferramentas da sua jornada, classifique a alternativa correta. Eu vou colocar aqui, primeira alternativa. Ao marcar aqui, ele já vai me dando aqui as ferramentas para construir. Então, na primeira alternativa, eu vou colocar algumas afirmações baseadas no que foi passado no módulo. Vou colocar aqui uma questão sobre TeamViewer, que foi falado nesse módulo, né? E aqui eu estou afirmando, o TeamViewer é uma ferramenta de acesso remoto ao seu computador. Vou até copiar esse conteúdo, e aí eu vou clicar em Update. Note que agora ele tem primeira questão, ele tem a pergunta e ele tem a primeira opção de resposta. Vou colocar a segunda opção de resposta. O TeamViewer não é uma ferramenta de acesso remoto ao seu computador. E vou colocar uma terceira dizendo nenhuma das alternativas. Aqui eu criei uma pergunta com 3 possíveis respostas e eu preciso marcar uma como correta. A resposta correta no meu caso aqui é essa: TeamViewer é uma ferramenta de acesso remoto ao seu computador. Então essa resposta eu clico aqui e vou marcar como correta. Note que ela vai ficar destacada. O aluno vai responder essa pergunta sem saber qual está correta, na verdade. Na experiência do aluno, não vai aparecer aqui para ele que essa é a resposta correta. Mas eu já estou dizendo para o sistema que essa é a resposta correta. Uma vez que eu cliquei aqui, criei toda a experiência dessa questão e cliquei em atualizar, eu estou salvando esse conteúdo. Note que se eu for até a página da avaliação agora e abrir como nova guia, ele vai carregar o conteúdo da avaliação. Agora ele vai ter um botão para iniciar essa avaliação, algo que antes não existia aqui, porque agora nós temos uma pergunta para ser respondida. Então aqui nós já temos uma estrutura de avaliação criada. Antes de iniciar, eu vou criar uma segunda questão. Então eu venho aqui em nova pergunta. Nessa nova pergunta, eu vou colocar aqui, seguindo a minha estrutura criada, segunda questão. Clico em adicionar. Note que ele abriu novamente o sinal de alerta. Eu vou abrir o leque de opções. Dentro do leque de opções, eu vou colocar aqui sobre um outro módulo. Agora vamos falar sobre o módulo de conceitos e fundamentos, né? E vamos falar aqui sobre o módulo mentalidade empreendedora. Aqui eu vou criar uma pergunta baseada no meu módulo mentalidade empreendedora. Quais são os processos necessários uma vez que eu criei a pergunta, agora eu vou citar possíveis respostas. O foco e ser líder. Então aqui nós temos, dentro da temática do que foi apresentado aqui, essa é a resposta correta. Aí eu vou pegar aqui, vou copiar isso aqui e vou criar umas variantes dessa resposta. Só que aí eu vou mudar aqui. Vou colocar aqui sonhar pequeno, fazer escolhas, e vou deixar aqui aparentemente, né? Note que uma vez que eu criei a experiência, eu posso ir inserindo aqui e fazendo pequenas mudanças, né? Aqui eu mudei uma outra. E dessa forma eu tenho 3 possíveis respostas. Eu posso colocar 4. Posso mudar aqui, ao invés de colocar ser líder, posso colocar qualquer outra coisa aqui que desfoque a resposta, né? Aprender a correr, por exemplo, sei lá. Aqui eu estou apenas
deixando as respostas incorretas, sendo que uma delas é a correta. E eu posso vir aqui e embaralhar os resultados livremente. Essa é uma outra característica que eu tenho aqui. Por exemplo, eu mudei aqui, olha, e agora ficou assim bem interessante, né, o leque de perguntas. Uma vez que eu fiz aqui, aí eu tenho que vir aqui marcar a correta. A correta é essa: sonhar grande, fazer escolhas, ser fanático, manter o foco e ser líder. Então essa é a correta, eu marco ela como correta e pronto. Agora nós temos duas questões a serem respondidas. Se eu for lá na minha área de avaliação agora e der um F5, ela vai estar prontinha para ser iniciada com essas duas perguntas. Deixa só a página atualizar aqui. Se eu clicar em iniciar como aluno, observe que ele começou a contar o tempo dos 60 minutos que eu defini. Então eu tenho 60 minutos exatos para realizar essa avaliação. E aqui eu tenho as perguntas que eu defini como perguntas da minha avaliação. Então, dessa maneira, a minha avaliação, se ela fosse uma avaliação com essas únicas duas perguntas, eu já poderia considerar que a avaliação está pronta para o aluno. E note que eu já posso aplicar essa avaliação. Ele já está sendo aplicado, nesse caso aqui, em modo teste aqui para o meu aluno Academia da Web, né? Que é, na verdade, o administrador do sistema. Então, note que em modo administrador você já pode fazer o teste e verificar a funcionalidade da sua avaliação. Aqui eu coloquei uma avaliação com tempo de programado de resposta, e aí eu posso vir aqui e fazer o teste. Olha, observe que ele vai me avaliar. Sobre as ferramentas da sua jornada, classifique qual é a alternativa correta. TeamViewer é uma ferramenta de acesso remoto ao seu computador, ou TeamViewer não é uma ferramenta de acesso remoto ao seu computador, ou nenhuma das alternativas. Se eu clicar aqui e passar, ele vai para o próximo. No próximo aqui, ele vem e me mostra aqui a segunda pergunta. Aí ele tem aqui, quais são os processos necessários? Eu vou responder essa aqui errada para ter aí uma reprovação, né? Por assim dizer. Então eu vou, a resposta seria essa aqui, olha, ser grande, sonhar grande, fazer escolhas, ser fanático, manter o foco e ser líder. Só que aí eu vou colocar aqui essa daqui, perder o foco e ser líder. Ela vai ser assim para errar mesmo propositalmente para ele me mostrar. Note que como ele não tem mais perguntas após essa, ele tem o botão de finalizar a avaliação. Quando eu clicar em avaliar, ele vai contabilizar meus resultados e ele vai me dar uma resposta de acordo com o meu resultado. Desculpe, mas você não atingiu a nota necessária para aprovação nesse teste. Por favor, volte ao ambiente de aulas, estude mais um pouco, após rever os conteúdos, tente novamente. Então aqui, note que ele mostra o tempo que eu gastei na minha avaliação, ele mostra quantos pontos eu obtive e qual foi o percentual de acerto, que foi 50%. Uma coisa interessante aqui, voltando na minha construção aqui do módulo de avaliação, eu posso dizer quantos pontos eu estou dando por cada pergunta respondida corretamente. Eu poderia pôr que cada pergunta valia 2 pontos, 3 pontos, 5 pontos, de acordo com o modelo de pontuação que eu aplico dentro do meu modelo de EAD. Então aqui, note que essa avaliação tem duas perguntas, cada pergunta vale 1 ponto e ela tem um total de 2 pontos. Eu poderia ter 10 perguntas valendo 1 ponto cada, eu poderia ter 5 perguntas valendo 2 pontos cada, eu poderia ter 30 perguntas valendo 3 pontos cada, somando um total de 90 pontos e por aí vai. Então aqui é possível construir avaliações dos mais diversos modelos possíveis e aqui eu tenho uma experiência do aluno completa. Note que se eu voltar aqui no módulo avaliação, né, como aluno, e quiser fazer novamente essa avaliação, eu posso inicializar novamente a avaliação e tentar a minha segunda tentativa aqui, por exemplo, né? Se eu tentar aqui a minha segunda tentativa, ele vai reiniciar o meu tempo de avaliação em 60 segundos, que é 1 hora, 60 minutos, que é 1 hora. E aqui eu posso, vamos supor que agora já esteja preparado e acerte todas as questões. Vou clicar em próximo e vamos dizer que eu já estudei melhor e agora eu já sei qual é a resposta. E vou finalizar.
ele vai novamente avaliar e dessa vez ele vai me dar a aprovação dizendo: parabéns, você foi aprovado e agora já está apto para receber o seu certificado. Siga para a próxima etapa. Se eu clicar para continuar aqui, então ele vai finalizar aqui a minha experiência. Se eu tiver definido um certificado, após essa etapa ele vai me dar o certificado de forma automática. Bom, essa é a nossa experiência de construção de avaliações utilizando o módulo de avaliações, o módulo de testes do nosso sistema EAD, da nossa plataforma EAD na versão 6.0. Caso sejam implementadas novas melhorias aqui, nós poderemos lançar outros tutoriais além desse, onde nós vamos trazer aí as atualizações do mesmo. Muito obrigado pela sua participação e vamos finalizando por aqui esta aula, esse treinamento, agradecendo a você por utilizar o nosso sistema plataforma de ensino. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.